Sejam bem-vindos, pessoal. O nosso vídeo de hoje a gente vai aprender como a gente vai rastrear conversões de cliques em botão de WhatsApp e botões de telefone através do Google Tag Manager para que você consiga rastrear as conversões nas suas campanhas do Google Ads. Então a gente vai utilizar aqui como exemplo um site de uma cliente que a gente está atendendo recentemente. A gente vai estar iniciando o processo do zero. E eu vou aproveitar para poder fazer toda a instalação, toda a configuração do processo, para que você consiga fazer aí também com as contas que você atenda, beleza? Então vamos lá. Primeira das coisas é você precisa criar, né, uma conta do Google Tag Manager. A gente já deixou esse passo aqui pronto. E para você instalar o código do Tag Manager, você precisa clicar nessa opção aqui, nesse botão. Ele vai te informar qual que é o código que você precisa instalar ele dentro do seu site, tá? É importante que esse código aqui ele seja instalado em todas as páginas do website. Então, esse site que a gente está utilizando aqui como exemplo, ele foi construído utilizando a plataforma WordPress. Então, a gente vai visualizar como que a gente vai fazer isso através do painel do WordPress, que já está, já fiz o login aqui. E para quem está acostumado, essa aqui é a interface administrativa do WordPress, beleza? Então, inicialmente, a gente precisa instalar um plugin. Você vem aqui em plugins, instalar novo, adicionar novo, e você vai buscar por esse plugin chamado Header and Footer Scripts. Tá? O que que esse plugin vai fazer? Ele vai permitir que a gente insira códigos externos dentro da nossa plataforma do WordPress, sem que a gente precise editar qualquer código-fonte, e ele não vai atrapalhar se o tema passar por uma atualização, se a gente precisar trocar qualquer coisa, esse nosso código vai ser mantido. Então a gente precisa instalar o código do Tag Manager aqui. Então a gente vai instalar essa primeira parte aqui na seção header e a gente vai instalar essa segunda parte aqui nessa seção aqui do footer aqui, beleza? Então a gente vai salvar. Basta fazer isso para a gente instalar o Tag Manager aqui dentro do site. Próximo passo, a gente precisa fazer a instalação do Google Analytics lá dentro do site do seu cliente ou do seu próprio site. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa vir aqui no menu administrador e você vai vir aqui em informações de acompanhamento, código de acompanhamento. Toda nova conta de Google Analytics que é criada, ele tem um código próprio dele. Da mesma forma que funciona com o Tag Manager, o Google Analytics ele também tem o código que você deve instalar em todas as páginas do seu site. Porém, como a gente já tem o Google Tag Manager instalado, a gente vai fazer toda a instalação de scripts, né, de códigos de outras ferramentas, a gente vai centralizar tudo aqui dentro do Google Tag Manager, que é para a gente ter esse controle de saber o que está instalado, quando foi instalado, por quem foi instalado, e a gente vai ter uma gestão melhor desse tipo de informação. Beleza? Então, inicialmente, a gente precisa vir de um código, né? A gente precisa informar para o Google Tag Manager qual que é esse código do Google Analytics para ele conseguir rastrear as informações das pessoas que estão acessando o nosso site. Porém, a gente tem que entender o que são esses conceitos aqui do Tag Manager. O que é uma variável, o que é um acionador e o que é uma tag. Uma variável é uma espécie de uma informação que é armazenada dentro do site. Quando você instala aquele código do Google Tag Manager dentro de um site, esse código ele é responsável por extrair algumas das informações que o site vai enviar aqui para dentro dessa ferramenta. Então, por padrão, quando você cria uma nova conta do Tag Manager, essas são as informações que o seu site vai passar para dentro do Tag Manager aqui, que é o caminho da página, o URL da página e o nome do host, né? Ou seja, o nome do domínio que o seu site existe. Então, o primeiro passo que a gente deve fazer é clicar nesse botão de configurar e ativar essas informações aqui, essas outras variáveis relacionadas a cliques e formulários, para que sempre que um clique acontecer ou um formulário for enviado aí dentro do seu site, essa informação ela vai chegar aqui para o Tag Manager e a gente vai conseguir utilizar ela para a gente criar os nossos acionadores, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é. Então, o primeiro passo é você habilitar essas variáveis, e aí você vai criar uma nova variável definida pelo usuário,
Você vai clicar aqui, que ela é do tipo configuração do Google Analytics. Então, é nesse espaço que você vai colar aquele código de acompanhamento que cada conta vai ter, para que você consiga reutilizá-la no próximo momento que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui você vai dar o nome para ela, que vai ser o código do Google Analytics. Evento aqui. Espera que deu um pequeno bug. Código do Google Analytics. E a gente vai clicar agora em salvar para ele armazenar essa informação do código para a gente. O que é um acionador? Um acionador, ele é uma ação que vai acontecer dentro do seu site que vai ser responsável por disparar uma tag, né? Ou seja, um código que vai ser disparado sempre quando alguma coisa acontecer dentro de um site. Seja um clique no botão, seja uma página visitada. Tem várias opções aqui que a gente vai explorar daqui a pouco quais são elas, mas esse é o conceito do acionador. Quando algo acontecer, ele vai disparar uma tag. Então, uma tag vai ser disparada quando um acionador for ativado. E uma tag, por fim, ela é realmente o código, né, que precisa ser disparado quando um acionador acontecer. Então, a gente vai criar uma nova tag aqui agora. Essa tag vai ser do tipo Google Analytics. A gente vai trabalhar com o evento de visualização de página nesse momento e a gente vai selecionar aqui aquela variável do Google Analytics que a gente criou. Então, aqui embaixo, aonde que essa tag vai ser acionada, né? Quando que uma visualização de página ela vai ser registrada? Quando em todas as páginas do site, esse aqui é o acionador padrão que já vem na conta do Tag Manager para ser exibido aí em todas as páginas do seu site. Então a gente vai clicar aqui, a gente vai dar o nome para ela de Google Analytics. E ok, a gente salvou agora. Para essa configuração estar disponível, né, para ela estar ativa no nosso site, a gente precisa publicar o container. Então, toda alteração que você faz, ela não vai para o ar enquanto você não clicar no botão aqui de enviar esse container aqui do Tag Manager. Então, a gente vai clicar no botão de enviar e a gente vai descrever o que a gente fez, né, dessa alteração. Então, esse é um conceito também muito importante do Tag Manager, que toda alteração que você fizer, você precisa publicá-la, né? Ele precisa ir para o ar com aqueles ajustes e você precisa dar um nome e uma descrição para que você consiga identificar ao longo do tempo todas as alterações que você fez. E se em algum momento você fizer uma alteração errada, você precisar de fazer reverter, né, alguma alteração, algum código que você colocou que deu errado, você simplesmente consegue restaurar uma versão anterior e isso facilita muito a sua vida. Beleza? Então a gente vai colocar aqui configuração inicial do Google Analytics e a gente vai clicar no botão publicar. Agora, como que eu sei que realmente esse código, né, o código do meu Tag Manager foi instalado com sucesso e o código do meu Google Analytics ele está funcionando com sucesso? O que você precisa fazer? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Existe uma extensão do Google Chrome que é chamada de Google Tag Assistant. Ele basicamente ele vai identificar todas as tags do Google que estão instaladas naquele site. Então, esse aqui que é o ícone dele, você pode procurar aí dentro fazer uma pesquisa no Google, que ele vai fazer uma instalação aí dentro do Chrome, e você vai habilitar para que ele comece a avaliar se quais tags estão instaladas. Então, você recarrega o seu site e ele vai identificar que tem o Google Analytics instalado e que tem o Google Tag Manager instalado, que foi o passo que a gente fez, né? A gente acabou de fazer esse passo, então tá ok, nosso Google Tag Manager está ativo, nosso Google Analytics ele está ativo também. Então, ótimo. Então, agora a gente vai retornar aqui para a gente avaliar o site e o que mais a gente pode fazer.
Então, pessoal, uma vez instalado o Tag Manager e o Google Analytics, o que que a gente vai fazer agora? A gente precisa identificar sempre que uma pessoa clicar, né, num botão de WhatsApp, a gente precisa registrar essa informação lá dentro das nossas campanhas de Google Ads. Então, como que isso é feito? Esse site que especificamente, por ele ter sido construído em WordPress, a gente tem controle sobre todo, né, toda a interface, sobre todos os elementos que compõem esse site aqui. E sempre que existe um botão, ele é identificado por um elemento de HTML. Se você vier aqui em qualquer site da internet que você visitar, tudo que você está vendo aqui, na verdade, tem um código aqui por trás. O programador escreveu um código que, quando o browser carrega, na Google Chrome carrega, ele interpreta essas informações e ele vai exibindo elas aqui na tela com as cores, com a fonte, né, com os estilos que você for atribuir a cada um deles. E aí, para você enxergar esse código, o que está aqui por trás, você pode clicar aqui nas três pontinhos, e aqui mais ferramentas e ferramentas do desenvolvedor. Para que serve isso aqui? Para que você consiga identificar qualquer elemento, né? Se você clicar em qualquer um desses elementos aqui, você sabe qual que é o correspondente dele no código-fonte dessa página. Então, você vai clicar aqui nessa setinha e você vai no elemento que você quer identificar qual que é o elemento dele no código-fonte da nossa página. Eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre o HTML, né, você precisa de ter o mínimo conhecimento desse para você utilizar aí, para você utilizar o Tag Manager da maneira correta. Então, o código de uma página é composto por várias tags, tá? Então, cada uma dessas tags ele inicia como um elemento. Então, é como se fosse um formato de filhos, tá? Então, por exemplo, eu tenho um elemento que ele é chamado de div, e ele tem vários atributos aqui, que um deles é chamado de class, o outro dele é chamado de data ID, o outro é chamado de data element type e o outro é chamado de data widget type. Então, dentro de um elemento, que é esse primeiro nome aqui, né, quando eu abro tem um sinal aqui de menor e ele conclui aqui com um sinal de maior, eu consigo ter vários filhos aqui dentro que vão compor a hierarquia do meu site. Os botões, normalmente, eles são elementos do tipo A. E tem dois atributos especiais que são chamados de class, onde a gente define quais são os elementos de CSS, né, as classes de CSS que vão identificar quais são os elementos gráficos da minha tela. Né? Então a gente vai, tudo que for relacionado a estilo, a cor, a forma que esse componente ele é apresentado para mim na tela, ele é definido aqui dentro desse atributo chamado class. E o segundo, que é o atributo chamado ID, é ele que identifica, né, esse elemento dentro da sua página unicamente. Então, você pode reparar que a gente tem dezenas de elementos aqui dentro. E como que eu sei que esse elemento, especificamente esse botão, eu consigo identificá-lo aqui dentro da minha página? Então, ele tem esse atributo chamado de ID, e eu dei o valor para ele de botão WhatsApp, BTN WhatsApp aqui, que é uma nomenclatura que a gente utiliza aqui dentro da Lambda, para poder identificar que todos os botões de WhatsApp espalhados pelo site, eles conseguem ser identificados através desse atributo aqui, ID, que ele tem o valor de BTN-WhatsApp. Beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês, dentro do painel do WordPress, onde a gente utiliza essa informação. Para esse site específico, a gente utilizou um construtor de temas chamado Elementor. E eu vou mostrar aqui para vocês aonde que a gente... Você veio aqui no editar com Elementor, eu vou mostrar para vocês aonde que você insere essa informação. Lembrando que isso aqui vai variar de site para site. Tem sites feitos WordPress que são construídos com outros tipos de construtores, né, de websites. Você pode ter sites estáticos, mas enfim, todos eles vão seguir sempre essa mesma forma de raciocínio. Você sempre vai utilizar o ID aí para você utilizar essa informação. Então você vai clicar no botão editar, né, e você vai vir aqui na opção ID do botão, onde você vai colocar esse valor que vai ser renderizado, esse é o termo utilizado na programação, aqui dentro do código-fonte. Beleza? Então, para que a gente precisa desse identificador? É onde a gente vai identificar, sempre que uma pessoa clicar nesse botão, esse vai ser a forma que tecnicamente, a gente vai identificar que esse botão foi clicado. Então, quando a gente vier aqui dentro do Tag Manager, vamos voltar aqui no nosso espaço de trabalho,
a gente vai criar um acionador de que uma pessoa ela realizou um clique naquele elemento específico lá da nossa página. Então, como que a gente faz isso? A gente vai clicar aqui em novo acionador, a gente vai criar um novo acionador do tipo todos os elementos, tá? De clique de todos os elementos. Então, a gente vai selecionar alguns cliques, e aqui que está a grande sacada. Então, a gente, sempre que um clique, né, o ID de um clique for, contiver botão WhatsApp, a gente vai querer identificar. A gente sabe que um botão do WhatsApp ele foi clicado dentro da nossa página. Então, o click ID ele contém botão WhatsApp. Então, a gente vai salvar esse acionador. E ok, agora sempre que uma pessoa clicar, o Tag Manager ele vai conseguir captar essa informação e ele sabe que existe um acionador associado com esse elemento. Então, agora a gente vai criar uma tag. A gente vai criar uma nova tag do tipo Google Analytics. Porém, ao invés de a gente selecionar visualização de página, a gente vai trabalhar com o conceito agora de eventos, tá? Então, a gente vai registrar aqui uma informação, um evento. Esses três tipos, essas informações que aparecem aqui, vamos entender o que significa cada uma delas. Uma categoria é como se fosse uma categoria macro da ação que o usuário está realizando aí dentro do seu site. Então, por exemplo, aqui na Lambda a gente também adota como uma nomenclatura que isso é uma conversão, tá? Então, por exemplo, sempre que uma pessoa clicar no botão de WhatsApp, isso para a gente significa uma conversão. E qual que é essa ação que a pessoa está executando? Ela está fazendo um clique num botão de WhatsApp. Então, esse é o nome da nossa ação. Quais são outras conversões que a pessoa ela pode ter dentro do nosso site? Ela pode clicar no botão de telefone, né? Então, ela está ligando para a nossa clínica. Então, esse será o nome da ação que a gente vai dar para ele. A gente vai fazer o próximo aqui para a gente exemplificar. E quais são uma outra categoria que poderia acontecer? Então, a gente está falando de eventos aqui. Então, evento, ele pode acontecer vários eventos dentro de um site e nós somos os responsáveis por categorizar cada um deles. Então, no nosso caso específico, a gente está lidando somente com conversão. Então, essa vai ser a nossa categoria principal e a ação específica que a gente está fazendo é o botão de WhatsApp. O rótulo é uma informação adicional que você consegue colocar e, por padrão, a gente costuma utilizar essa variável aqui chamada de page path, que ela quer dizer qual que é a página que o usuário está naquele momento que ele realizou essa ação. Então, por exemplo, nesse site desse cliente, ele tem aqui vários tratamentos que ele oferece. Em cada uma dessas páginas, a gente tem um botão de WhatsApp, a gente tem um botão de telefone, e eu quero saber qual página que esse cliente converteu. Então, se todas essas páginas possuem esses botões, então eu vou conseguir identificar qual página essa conversão aconteceu através dessa variável aqui chamada de pagePath. Tá? O valor a gente pode deixar ele em branco, porque não tem nenhum valor, né, um valor numérico associado a essa conversão, então a gente pode deixar ele em branco. A gente vai selecionar aqui aquela variável do Google Analytics que a gente criou lá atrás, e a gente vai selecionar aqui agora qual que é o momento que esse evento ele deve ser acionado. Então, a gente vai clicar aqui em acionamento e a gente vai selecionar o clique do botão de WhatsApp que a gente registrou no passo anterior. Então, a gente vai dar o nome aqui de GA, nomenclatura aqui, que quer dizer Google Analytics. Essa tag é um evento. E o que quer dizer esse evento? É um clique no botão de WhatsApp. Beleza? Então, a gente vai clicar aqui no botão agora salvar. Ok, agora como que a gente vai fazer para testar? Né? Esse é um cenário mais complexo do que simplesmente disparar um código em todas as páginas. Como que a gente vai fazer? A gente tem certeza de que esse site, né, que essa conversão de WhatsApp, ela está sendo ativada da maneira correta. Existe uma outra possibilidade aqui dentro do Google Tag Manager que é chamado de visualizar. O que que isso faz? Ele vai fazer com que somente no seu navegador você vai conseguir enxergar um painel onde você vai identificar todas as ações que o Tag Manager está executando, porém ela só vai acontecer no seu browser. Então, você não vai publicar isso não vai para o ar,
enquanto você não tiver certeza de que aquela tag está sendo disparada da maneira correta. Então, a gente vai acessar aqui mais uma vez o site dessa cliente. Paula, deixa eu pegar aqui o código. Repara que aqui, olha, eu estou em 2 browsers separados, então quando eu ativei aquela modo de visualização, ele não vai funcionar em outro browser, ele vai funcionar somente no browser que eu estiver naquele momento. Então a gente vai acessar o site dela aqui agora. E repara que, ó, automaticamente o Tag Manager ele cria esse painel, esse mini painel aqui embaixo para a gente, é o termo chamado que a gente vai debugar, a gente vai identificar o que está acontecendo. Então repare que aqui, olha, ele disparou as tags Hotjar, né, que é uma tag que a gente utiliza aqui como padrão, e essa aqui do Google Analytics. Então, o Google Analytics ele foi carregado para essa página, mas a gente tem uma tag configurada de clique no botão de WhatsApp que ela não foi disparada ainda, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui agora, eu vou descer aqui na página. Então, eu tenho esses 2 botões, olha só. Eu tenho o botão de WhatsApp, eu tenho o botão de clínica. Eu vou clicar no botão de ligar para a clínica. Então, teoricamente, ele vai, né, abrir o número de telefone para eu conseguir ligar para esse profissional. Repare que quando eu cliquei, ele recapturou o evento que aconteceu. Então, ó, no momento que esse clique aconteceu, nenhuma tag foi disparada, né? E eu consigo visualizar aqui, olha, nesse menu aqui de variáveis, todos os elementos, as informações que são passadas lá dentro do Tag Manager. Então, repara que aqui, olha, foi enviado essa classe, foi esse elemento que foi clicado, ele não tem um ID aqui, e ele foi enviado com esse texto. Então, a gente vai fazer agora a mesma ação com com esse botão aqui de WhatsApp. Então, a gente vai fazer um clique aqui. Repara que aqui agora, olha só, a gente fez o clique, porém a tag ela não foi disparada. Olha que interessante. A nossa tag de WhatsApp ela não foi disparada, então está acontecendo um erro aqui. Por que isso aqui está acontecendo? Vamos aqui agora no menu de desenvolvedor. Esse aqui funciona. É a mesma coisa que eu mostrei para vocês lá do Chrome, tá? Então a gente tem aqui também para o Firefox, é um outro browser que eu estou utilizando. Então repara só, a gente fez um clique, existe aqui o botão WhatsApp, porém dentro da estrutura dele, que a gente tem 3 tipos de elementos, a gente tem 3 elementos que são filhos do elemento A. Então, por exemplo, o elemento A ele tem o ID aqui de botão WhatsApp, a gente está vendo aqui, porém ele tem outros 2 elementos do tipo spam, que eles têm o texto chamado de envio um WhatsApp. Então, quando a gente está fazendo o clique aqui dentro desse botão, repara que a gente ele pode ser disparado de várias formas, olha só. Ele está identificando que o elemento que foi clicado não foi o elemento A, foi o elemento spam. Então, a gente vai ter que adaptar o nosso código, né? O nosso código lá do Tag Manager, para que ele consiga identificar que sempre que um elemento que tiver o texto envie um WhatsApp e for clicado, ele vai conseguir identificar essa informação. Então, a gente vai copiar esse texto, a gente vai voltar lá no Tag Manager, vamos nos acionadores, a gente vai criar aqui um novo acionador, do tipo clique, então para todos os elementos, alguns cliques, e repara que aqui agora a gente não vai utilizar o click ID, a gente vai usar o click text. Por quê? Porque o click text que é a variável aqui que está passando essa informação de envio um WhatsApp. Então a gente vai usar o click text, a gente vai colocar esse valor aqui de envio um WhatsApp e a gente vai dar um nome para clique, botão WhatsApp, texto. Ok? Vamos salvar. Então, pessoal, agora eu tenho 2 acionadores que eles servem para a mesma coisa, para identificar que o botão de WhatsApp foi clicado. Eu fiz dessa forma de propósito porque pode ser que, como você trabalha aí com construtores de site, né? Por exemplo, você tem o Elementor, quem trabalha com WordPress já deve ter ouvido falar do Div, já deve ter ouvido falar do WP Page Builder. Então, a forma com que, por mais que visualmente você consiga ver o botão aqui, a forma que isso acontece no código, tá?
ele pode variar de construtor para construtor. Então, teoricamente, era somente para existir esse elemento aqui do tipo A, mas o Elementor trabalha dessa forma. Então, dentro do elemento A, ele cria mais dois elementos do tipo span. Então, para você não ficar perdido, para você, por exemplo, você não utilizar o Click ID, né, o botão WhatsApp, e ele não funcionar, você consegue pegar através dessa informação que é chamada de Click Text aqui. Beleza? Então, a gente vai voltar no Tag Manager. A gente vai vir aqui na tag, a gente vai editar essa tag aqui que a gente acabou de criar e a gente vai adicionar um segundo acionador para essa tag. Repare que isso aqui é muito importante, esse conceito, porque você pode ter vários acionadores na sua página. Vamos selecionar aqui esse acionador que a gente acabou de criar. E vários acionadores eles podem disparar a mesma tag. Então, se você tem, né, se você tem esse botão de WhatsApp ao longo da página, se você tem ele aqui no cantinho, se você tem ele aqui em cima, né, no menu principal, você consegue, cada um deles pode ser acionado de formas diferentes, tá? Então, aqui pode ser através desse ID, aqui ele pode ser através de um texto diferente, tá? Sempre que você clicar nesse elemento e você tiver no modo de visualização aqui do Google Tag Manager, basta você acompanhar quais são as variáveis preenchidas, né? E você utiliza essa informação como um acionador aqui dentro do Tag Manager. Então, a gente tem dois acionadores vinculados a essa tag. A gente vai clicar aqui no botão de salvar. E a gente vai atualizar aqui agora o nosso espaço de trabalho, beleza? Uma vez que a gente fez isso, você pode retornar lá no site, atualiza a sua página também. E repara que agora, olha só, a página foi carregada, e eu vou clicar agora no botão de WhatsApp. Agora sim a minha tag foi disparada, olha só. Então aqui, ó, a minha tag do botão de WhatsApp foi disparada, né? O clique aconteceu e nesse evento, né, quando aconteceu esse clique do meu mouse aqui, ele já conseguiu identificar por que ele foi disparado, porque o click text, né, essa variável aqui, ela veio com o botão de envio WhatsApp, e a gente tem um acionador que ele captura exatamente essa informação. Beleza? Então, como é que a gente sabe que o que é um evento, né, aqui dentro do Google Analytics? Vamos retornar aqui no Google Analytics. Então, a gente tem um dos relatórios aqui que é chamado de tempo real, que a gente sabe o que está acontecendo exatamente nesse momento aqui dentro do site. Então, a gente tem esse aqui de eventos. Sempre que um evento acontecer dentro do seu site, você sabe o que está acontecendo. Então, eu sei qual é a categoria de conversão e eu sei qual é a ação do evento, que é o botão de WhatsApp. Vamos criar aqui um outro tipo, né, de evento para vocês identificarem essas diferenças que podem ter, esses vários tipos de evento que acontecem. Então, você concorda que o botão de WhatsApp é um evento e o botão de ligar para a clínica é um evento também totalmente diferente. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem, para o caso do botão de WhatsApp, então a gente tem a classe BTN WhatsApp, e para o caso do botão de telefone, a gente tem aqui ó, o elemento BTN telefone. Tá? Então, a gente já vai aproveitar desse conhecimento que a gente teve agora. Então, a gente vai criar um acionador para o BTN telefone e um acionador para o texto ligue para a clínica, que somente esse botão ele vai ter em todo o site e foi feito de propósito. Beleza? Então, a gente vai voltar aqui, a gente vai criar dois novos acionadores. De todos os elementos, alguns cliques. Clique ID, contém BTN telefone. Aí a gente vai chamar ele aqui de clique, botão telefone. E a gente vai clicar no novo aqui agora. Clique de todos os elementos, alguns cliques. Clique text tem que ser igual a ligue para a clínica, tá? Tem que ser exatamente o mesmo texto, pessoal, senão ele não vai conseguir identificar essa informação. Repare que tem até um acento aqui, a gente tem que utilizar essa mesma informação. Então, a gente vai salvar, vai dar o nome clique, botão, telefone, texto. E a gente vai salvar. Agora, a gente vai voltar aqui nas tags. Vamos criar uma nova tag para registrar os eventos de telefone. Então, a gente vai clicar aqui em novo.
uma nova tag do tipo Google Analytics, um evento. Qual que é a categoria? É uma conversão, continua sendo uma conversão, mas qual que é a ação? É um botão de telefone. Então, repare que aqui a categoria ela vai ser a mesma, né? Então, ambos os cliques eles são de conversão, porém eles representam ações diferentes. Um é para botão de WhatsApp, o outro é para botão de telefone. O rótulo a gente vai reutilizar a informação aqui do PagePath. A gente vai escolher aqui a variável do código do Google Analytics e quais são os acionadores para essa tag específica. A gente vai selecionar aqui o botão de telefone e o botão de telefone texto. Vamos salvar e vamos dar o nome de GA, evento, clique, botão, telefone. Vamos atualizar aqui agora e vamos fazer o nosso teste. Então, repare que aqui eu vou clicar no botão de WhatsApp, disparou o meu evento de botão de WhatsApp, e eu vou clicar no botão da clínica, ele vai disparar aqui agora o evento de botão de telefone aqui da clínica. Beleza? Lá. Então, se a gente voltar aqui no Google Analytics, o relatório em tempo real, olha só agora ele contabilizando o meu botão de telefone e o meu botão de WhatsApp. Beleza? Então, essa é a forma que a gente vai identificar dentro do Google Analytics quais são os eventos de conversão que acontecem dentro do nosso site. E agora a gente vai aprender como que a gente vai transformar esses eventos em conversões dentro do Google Ads. Então, para isso, o que precisa ser feito? Existe um conceito aqui dentro do Google Analytics que são chamados de metas. Tá? Então, meta, você vem aqui no menu de administrador e você vai ver aqui metas. Então, isso aqui são formas de você mostrar para o Google Analytics que uma meta foi alcançada, né? Uma meta de marketing foi alcançada de acordo com uma ação que você está propondo aí para o seu próprio site ou para o site do seu cliente. Então, você vai criar uma nova meta. Uma meta do tipo personalizada. Você vai dar um nome para ela aqui de botão de WhatsApp. E ela vai ser uma meta do tipo de evento. Tá? Então, repare que a gente acabou de criar dois eventos, a gente vai reutilizar essa informação aqui agora. Então, a gente vai continuar. A categoria, então, desse evento, né, ela vai ser conversão. E a ação, ela vai chamar botão WhatsApp. O nome que você colocar aqui na conversão e na ação, ele tem que ser exatamente o mesmo nome que você utilizar aqui dentro do Google Tag Manager. Tá? Se você colocar qualquer informação errada, ele não vai conseguir atribuir que aquela meta, ele não vai conseguir registrar que aquela meta foi alcançada. Inclusive, se você tiver um espaço a mais, se você tiver aqui a palavra com acentuação, se você não utilizar o mesmo acento, o mesmo espaço, ele não vai conseguir identificar. Beleza? Por que o rótulo a gente vai deixar vazio? Porque o rótulo ele vai mudar de página para página. Então, independente da página que acontecer, sempre a categoria vai ser conversão ou sempre ela vai ser ação, vai ser botão de WhatsApp. Então, isso aqui a gente pode deixar vazio, a gente não vai colocar valor e a gente vai clicar aqui agora no botão salvar. Então, a gente registrou uma meta dentro do Google Analytics. Sempre que o botão de WhatsApp for clicado, a gente vai conseguir ter essa informação aqui. Beleza? Então, agora a gente vai criar uma segunda nova meta, que vai ser de botão de WhatsApp, de telefone, perdão. Então, do tipo personalizado. O nome dela vai ser botão de telefone. Do tipo de evento. Categoria conversão. E ação, botão, telefone. O rótulo a gente mantém vazio, o valor também a gente não precisa colocar. E agora a gente basta clicar no botão salvar. Então, agora, para o Google Analytics, isso aqui são metas de marketing que vão ser alcançadas, né, a partir do momento que as pessoas começarem, eu vou começar a fazer campanhas de Google Ads ou de qualquer outro canal, sempre que pessoas clicarem nos botões de telefone e WhatsApp, agora vai começar a ser identificado como uma meta alcançada aqui dentro do Google Analytics. Beleza? Então, agora, pessoal, a gente já está chegando na etapa final, onde a gente vai transportar essa informação para dentro do Google Ads. E aí, sempre que você fizer campanhas para o seu cliente, né, ou para você mesmo,
a informação de conversão ela vai ser registrada a partir dessa configuração. Beleza? Então, agora a gente vai voltar aqui dentro do Tag Manager. Agora sim, a gente pode sair aqui do modo de visualização. A gente já viu que está tudo funcionando. E a gente vai fazer a publicação desse container aqui. Criação de eventos no Google Analytics. Beleza, vamos voltar. Então, vamos voltar para o nosso espaço de trabalho. Vamos nas tags. E a gente precisa criar uma nova tag aqui, que ela é chamada de vinculador de conversões. Essa tag aqui, ela precisa existir, então você vai selecionar o colecionador de todas as páginas. Ele que vai fazer esse papel de vincular essas conversões que acontecem no seu site com sua conta do Google Ads. Tá? Então, você vai clicar aqui em salvar e vai dar o nome para ela de vinculador de conversões. Beleza? Vamos voltar aqui no Google Analytics agora. A gente precisa agora vincular a nossa conta do Google Ads através dessa informação aqui, ó, vinculação do produto, vinculação do Google Ads. Então, a gente já tem a nossa conta aqui já pré-configurada. Então, a gente já fez a vinculação, na verdade. Se você ainda não fez isso, basta você clicar aqui no novo grupo de contas vinculadas e essa aqui já é a conta que a gente está utilizando. Tá? Ela já está até aberta aqui. Você pode perceber que é o mesmo código aqui, ó, 489-364-8821, 489-364-8821. Então, o meu Google Analytics está vinculado com a minha conta do Google Ads. Esse passo aqui é obrigatório de ser feito. Então, você vai vir aqui agora no seu menu do Google Ads, você vai vir aqui agora em ferramentas e configurações e vai vir aqui na opção de conversões. Agora você vai clicar nessa opção de mais conversões. E ao invés de você ter que criar duas conversões, né? Por exemplo, agora eu vou ter que criar. Qual que seria a maneira normal que as pessoas fazem? Eles clicam aqui em nova conversão, definem as configurações para depois você instalar o código do Google Ads lá dentro do seu site e ter que repetir todo esse processo. Como que você pode fazer? Você pode importar as metas do Google Analytics que vão ser contabilizadas aqui dentro como conversões do Google Ads. Então você vai importar do Google Analytics. Como a nossa vinculação ela já existe, né? Então está vinculada a minha conta do Google Analytics com o Google Ads, ele já puxou as duas metas que a gente configurou, então a gente vai selecionar elas, vai importar e continuar, e a gente vai concluir. Então, a partir desse momento, pessoal, todas as campanhas que a gente criar para esse cliente, por exemplo, ele vai registrar todas as conversões, vão aparecer lá, e a gente ainda consegue identificar qual conversão acontece mais, se é de telefone ou de WhatsApp. E a partir daí, a partir do momento que as pessoas, né, converterem com a maior frequência, a gente está apto a trocar a nossa estratégia de lance, colocar uma estratégia aí de CPC otimizado, de maximizar conversões, enfim. Então, é essa maneira que você vai conseguir registrar, né, as conversões dentro do site através do Google Analytics. E aí você vai criar metas em cima desses eventos e vai importar aqui para o Google Ads. E a partir de agora você já consegue fazer esse rastreamento de conversões. Espero que tenha ficado claro todos os passos. Se você tiver algum feedback, você deixa aí nos comentários. E eu te espero para o próximo vídeo e se inscreva no canal aí para ter mais acesso a conteúdos desse tipo. Beleza? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu!